Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos aprendizados sobre linguagem C. E agora o assunto que a gente vai falar hoje é sobre variáveis. O que são elas, né? Vamos pensar que a gente está assistindo um jogo de futebol e aí a gente tem a quantidade de gols que um jogador faz nesse jogo. Vamos supor que a gente está fazendo um programa, né, para esse jogo e a gente quer armazenar essa quantidade de gols. Então, para isso servem as variáveis, né, para a gente armazenar em determinado local, ou um número, ou alguns outros tipos, mas primeiramente a gente vai falar apenas do tipo número. Então vamos lá. Número, na verdade, números inteiros, né? Int significa isso, que são os números inteiros. Então, quando a gente vai criar uma variável, é dessa seguinte forma aqui. Primeiro a gente coloca o tipo, então um dos tipos é int, que significa número inteiro, então é 0, 1, 2, em diante, né? E, segundamente, a gente vai colocar aqui o nome da nossa variável. Então, o nome dessa variável aqui é número goals. Então, esse é o nome da variável. E aí, a gente pode atribuir um valor dessa forma. Aqui, o número de goals está recebendo 0. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente sobre essa parte. Primeiramente, a gente vai focar no tipo e no nome. Uma outra coisa que a gente pode fazer na nossa variável são as constantes, né? Então, vamos supor que a gente tem uma variável que vai armazenar o número de jogadores do time de futebol. O número de jogadores de um time de futebol é 11. Isso não se altera, né? Então, as constantes, elas vão dizer justamente isso para a gente. É um valor que a gente vai criar que ele não vai ser alterado, porque a variável, eu vou mostrar mais para frente, ela pode ser alterada. E aí nós temos duas formas de fazer isso. Uma é colocando const, dessa forma que está escrito aqui, antes da criação da variável, né? A gente cria normal, lembrando, né? Vamos lá. O tipo inteiro, o nome jogadores e a atribuição de valor, que é 11 nesse caso, né? A gente pode definir dessa forma, ou então a gente pode usar o define, né? Hashtag define. Isso aqui a gente coloca lá em cima, no nosso programinha, não vai ser dentro da nossa main, vai ser fora. E aí a gente coloca então define jogadores 11. Então, toda vez que a gente se referir a jogadores, a gente vai estar falando do valor 11. Nomenclatura para o nome das nossas variáveis, né? A primeira coisa, as letras maiúsculas e as letras minúsculas, elas não são diferentes. Então, se eu criar um int num, com tudo minúsculo, e o int num com o n maiúsculo aqui, elas são variáveis diferentes, não vão ser a mesma variável. Outra coisa, quando a gente for criar o nosso nome, a gente não pode usar o nome contendo espaços, vírgula, acento e nem outros caracteres especiais. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável idade Marcele, para contar a minha idade, né? Vai ser do tipo inteiro. E aí eu não posso fazer dessa forma aqui, colocando um espaço. O que eu posso fazer são essas duas outras formas de baixo. Eu posso colocar um underline aqui, isso vai estar ok. E eu posso colocar tudo junto. E aí, quando eu vou colocar tudo junto, o que a gente costuma fazer é colocar a letra depois da palavra maiúscula. Tudo bem que aqui é nome, mas se não fosse, se fosse, por exemplo, idade usuário, o U do usuário também estaria maiúsculo. E o nome da variável ela não pode começar por números. Então, não pode ser tipo assim, int 2 Marcele. Não, não pode. Pode ter um número no meio da variável, mas a primeira letra, né, o primeiro caractere não pode ser um número. A atribuição de valores, né? Então, a gente tem uma variável, a gente criou ela, e vamos supor que a gente criou dessa forma. Então, a entidade Marcelo recebe 19. Só que eu fiz 20 anos. E aí, como que eu faço? Eu posso alterar esse valor. Lembrando, então, que esse sinal de igual, ele é uma atribuição quando a gente está programando. Ele não significa igual, ele significa que essa variável recebe esse valor. Então, a gente chama esse igual aqui de recebe. E aí, quando eu vou alterar o valor e ela já está criada, eu não preciso indicar o tipo de novo. Eu posso colocar o nome dela, recebe e o novo valor. Lembrando que aqui não precisa ser em ordem, eu posso atribuir o valor que eu quiser.
mas é importante a gente saber disso, que não preciso repetir, porque senão eu vou estar criando de novo, e eu já tenho uma com esse nome. Então eu não preciso colocar qual é o tipo, coloco apenas o nome, recebe, e o valor que eu quero atribuir a ele. Então, o Felipe vai continuar para vocês sobre o assunto das variáveis. Olá, alunos, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula. Como a Marcele bem falou para vocês anteriormente, ela falou sobre como declararmos variáveis e o que são variáveis. E aqui na linguagem C, alunos, nós temos os tipos de variáveis. E aqui, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a variável do tipo inteiro. Primeiramente, vamos contextualizar. O que é um número inteiro, alunos? Número inteiro são aqueles números que não possuem casas decimais, ou seja, números que não possuem a vírgula, como, por exemplo, vou dar exemplo para vocês de números que possuem casas decimais. O 3,14, 1,5, 10,8, etc. Os números inteiros não são esses números. Os números inteiros são aqueles números que não têm essa vírgula, que não têm esses números depois da vírgula. Como, por exemplo, aqui, vocês podem ver onde é que eu vou passar meu cursor aqui, ó. O -3, o -3, o -2, o -1, o 0, o 1, o 2 e o 3. E assim por diante, alunos. Até aqui do 3 até o infinito e do -3 até o menos infinito aqui, do outro lado aqui, alunos. Esses números aqui são os números inteiros, números que não possuem vírgula, são números inteiros. E como que aqui na linguagem C nós declaramos inteiros, alunos? Aqui eu deixei aqui declaração de inteiros. Vocês podem ver aqui que eu estou utilizando comentários aqui, ó. Por que isso aqui é um comentário? Primeiramente porque está com essa cor cinza aqui e porque tem essas duas barras. Isso aqui eu comentei a linha. Qualquer coisa que eu escrever aqui nessa linha, vou dar um exemplo, vou escrever o meu nome Felipe aqui, vai ser um comentário. O programa não vai ler isso. Os comentários servem para a gente explicar o nosso código para outras pessoas que forem ler o nosso código. Ou então para a gente anotar coisas no nosso código para que para a gente se lembrar depois. E aqui vocês podem ver que eu estou utilizando comentários como se fossem subtítulos aqui, tópicos, para explicar a aula aqui para vocês dentro do código. Então, alunos, a declaração de inteiros é feita assim. Int, aqui, que é o tipo inteiro, I, letra N e letra T, e o nome da variável, alunos. E por que aqui o nome da variável está assim, nome, aí depois D maiúsculo, depois variável? Esse nome dessa variável é um nome só. O nome dessa variável aqui é nome da variável aqui. Só que esse D maiúsculo e esse V maiúsculo aqui eu coloquei eles para facilitar a leitura desse nome aqui. Para quando a pessoa lê, ela não lê direto o nome da variável. A pessoa vai ler meio pausadamente, nome da variável. Ela vai entender, ah tá, isso aqui é o nome da minha variável. É para facilitar a leitura, alunos. E aqui embaixo eu declarei aqui uma outra variável do tipo inteiro, que está escrito int, letras nome. A ideia dessa variável, alunos, é guardar dentro dela a quantidade de letras que o meu nome possui. O meu nome é Felipe, portanto, ele possui 6 letras. E aqui, alunos, vocês podem ver, aqui eu estou apenas, aqui na linha 9, onde estou selecionando para vocês, apenas declaro uma variável. Aqui, alunos, eu estou declarando e, ao mesmo tempo, armazenando o valor. Para armazenar o valor, a gente usa esse operador aqui de igual. Eu estou falando que letras nome, eu vou armazenar dentro dele. Esse igual significa para armazenar, não significa a igualdade que nós vemos na matemática. Eu vou armazenar o número 6. É como se eu guardasse o número 6 como se o meu letras nome fosse uma caixinha na memória do meu computador, e agora eu vou guardar esse número 6 dentro dele. Se a gente não quiser, se a gente quiser apenas inicializar, se a gente quiser apenas declarar, perdão, se nós quisermos apenas declarar a variável, isso aqui que eu estou fazendo aqui agora é apenas declaração. Quando não tem o valor, é declaração. Se eu quiser inicializar, inicializar é atribuir um valor para a minha variável. Se eu não quiser inicializar aqui em cima, na hora da declaração, eu posso fazer assim, alunos. Ó. Eu posso inicializar aqui embaixo, alunos. Letras nome, eu estou declarando aqui e inicializando aqui. Inicializar é guardar um valor dentro. Eu estou guardando o valor dentro na outra linha. Eu posso fazer dessa forma assim. Eu posso fazer ou assim, sem esse pedaço aqui, ou fazendo desse jeito anterior aqui, que eu mostrei para vocês. E aqui, alunos, eu coloquei aquele printf que nós já vimos nas aulas anteriores. Eu coloquei printf, meu nome tem, a esse símbolo aqui de percentual, a letra D, letras e depois letras nome. O
que é isso aqui, alunos? Vocês podem ver que está entre aspas duplas aqui. Esse percentual D é um especificador. Ele vai dizer aqui qual que é o tipo, o valor de variável, o tipo da variável que eu quero que seja impresso aqui dentro do printf, alunos. Porque, por exemplo, aqui na linha 12, o letras nome, eu coloquei o número 6 guardado dentro dele, o valor 6. E se eu quisesse imprimir ele? Para imprimir um valor do tipo inteiro, eu tenho que usar o percentual de alunos. Se eu quiser fazer referência aqui ao valor do tipo inteiro aqui dentro, se eu quiser especificar qual que é esse valor aqui, alunos. E aqui, ó, o que o printf vai fazer? Ele vai ler aqui, meu nome tem, aí ele vai entender aqui, ah tá, a pessoa que digitou o programa quer imprimir um valor que seja armazenado dentro de uma variável do tipo inteiro. Aí aqui, ó, você tem que colocar qual que é a variável, qual que é o valor, é o nome da variável no qual o valor está armazenado. Então, o valor 6 está armazenado dentro da variável letras nome. Então, aqui eu vou colocar que eu quero que seja impresso o valor que está guardado dentro de letras nome. E eu quero que seja impresso bem aqui, bem na posição desse percentual D. Então, vamos imprimir aqui para vocês verem. Olha só, alunos. Foi impresso aqui. Meu nome tem 6 letras. Olha só, é o mesmo valor que eu guardei dentro de letras nome. Porque aqui foi impresso corretamente, alunos. Porque, novamente, retomando aqui com vocês, esse percentual D é um especificador. Ele vai dizer para mim que eu quero que aqui no printf, nesse local aqui, seja impresso um valor que está guardado dentro de uma variável do tipo inteiro. E a variável, nesse caso, é o letras nome. Eu coloco assim, eu coloco o meu texto aqui, coloco uma vírgula e aqui coloco o nome da minha variável. Então é isso, alunos. Agora eu vou mostrar para vocês algumas operações que nós podemos fazer com os inteiros. Então, alunos, voltando aqui com vocês, eu vou falar sobre as operações que a gente pode realizar nas variáveis do tipo inteiro aqui na linguagem C. Esse operador de mais aqui, ele vai realizar a soma, alunos. E aqui, um exemplo aqui na linguagem C, 21 mais 4 daria 25. Esse operador de menos vai realizar a subtração, alunos. E aqui um exemplo, 21 menos 4, que vai dar 17, alunos. E aqui esse operador de asterisco vai realizar a multiplicação aqui na linguagem C. 21 vezes 4, 84. E esse operador, essa barra aqui, vai realizar a divisão inteira. E aqui, 21 dividido por 4, aqui na linguagem C vai dar 5. Só que aí você pode estar perguntando, ué, Felipe, se eu digitar na minha calculadora 21 dividido por 4, dá 5,25. Então, alunos, o que acontece aqui na linguagem C? Na linguagem C, se eu tenho dois números inteiros que estão sendo divididos, é, se a divisão deles der um número que não seja inteiro, ou seja, um número que tenha vírgula, um número que tenha casas decimais, o computador ele vai ignorar os números depois da vírgula. Então, a resposta na calculadora de vocês de 21 dividido por 4 dá 5,25. Só que aqui no nosso caso, para a linguagem C, o computador vai ignorar os números que vêm depois da vírgula, ou seja, daria 5,25. Só que aqui para a linguagem C vai dar só 5, porque ele vai ignorar o que vem depois da vírgula, que seria o 25, do 5,25. E esse operador aqui, esse percentual, não confundam com aquele lá que eu mostrei agora há pouco para vocês, do percentual D lá dentro do printf, aquele especificador. Isso aqui é um operador entre dois números. Aquilo lá, quando estiver dentro do printf, por exemplo, percentual D, é para falar que a gente quer que seja impresso na tela um número inteiro. Isso aqui é um operador, que eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui ele é chamado de resto de divisão inteira. Aqui, 21, resto de divisão inteira por 4. Vai dar 1. Eu vou explicar para vocês melhor, alunos, esse resto de divisão inteira no próximo slide. Mas vamos ver essa imagem aqui. 21 dividido por 4, é, a divisão inteira, aqui, 21 por 4, vocês podem ver que está o símbolo dessa barra aqui, irá devolver o quociente de divisão de 21 por 4. Só que igual eu falei para vocês,
aqui vai ignorar os números depois da vírgula, por isso é só o quociente, que é esse número que vem aqui embaixo, alunos. Um quociente aqui inteiro, alunos. Quando dois números inteiros são divididos aqui na linguagem C, ele nos retorna um número também inteiro. E aqui, esse 21, resto de divisão inteira por 4, vocês podem ver onde eu estou passando meu cursor aqui, irá devolver o resto da divisão de 21 por 4. O resto da divisão inteira de 21 por 4 dá 1. Eu vou explicar isso para vocês melhor aqui agora no próximo slide. Então, alunos, aqui, relembrando uma coisa aqui da matemática, aqui o número que vem aqui é o dividendo, o que vem aqui é o divisor, o que vem aqui é o resto e o que vem aqui é o quociente. Aqui na linguagem C, também aqui, alunos, o resto aqui, na linguagem C, ele sempre vai tentar obter aqui o menor resto aqui que ele puder. Que aqui não tenha uma parte fracionária, ou seja, uma parte com vírgula aqui. Aqui eu coloquei de vermelho para vocês aqui na linguagem C a parte que vai ser ignorada. 1 dividido por 2, a resposta seria 0,5. Só que esse vírgula 5 aqui, esse número aqui, o que vem depois tem o zero, o que vem depois da vírgula aqui, esse 5, vai ser ignorado, alunos. E aquela conta lá do resto de divisão inteira, qual que é a conta que é feita? Lembrando, alunos, que para nós obtermos o resto, lembrando da matemática, a fórmula é essa aqui. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente, entre parênteses aqui, vezes o resto. O resto aqui vai dar, perdão, o dividendo aqui vai dar 1. O dividendo é 1, aqui, dividendo é 1, que a gente quer achar 1 dividido por 2. 1 vai ser igual a o divisor, que é 2, o quociente aqui vai ser 0, 0 aqui, que nós vamos ignorar o vírgula 5, mais o resto. 2 vezes 0 é igual a 0. Então, vai ficar 1 é igual a 0 mais o resto. Ou seja, alunos, o resto é igual a 1, alunos. Então, essa é a conta que nós fazemos. E é aqui, essa que foi a conta que foi feita aqui para achar o resto de divisão inteira aqui, 1 aqui no caso, 1 aqui no caso. E aqui, ó, era para ter dado aqui 5,25. Só que ele ignorou o 25 depois da vírgula. É a mesma coisa que está aqui, ele ignorou esse vírgula 5 aqui, essa parte em vermelho, alunos. Eu vou mostrar agora no código rapidamente para vocês também. Então, alunos, voltando aqui, eu já deixei um programa aqui semi-pronto, alunos. Olha só, coisas que nós já vimos aqui. Eu declarei int, então vou declarar uma variável do tipo inteiro. E aqui, uma variável que se chama número 1. Lembrando que as nossas variáveis elas não podem começar com números, então se eu colocasse um número, estaria errado. É número 1, não pode começar com número. E olha só, alunos, eu posso declarar mais de uma variável aqui na mesma linha. Olha só, eu declarei a número 1 e inicializei ela, porque eu estou atribuindo valor a ela. Declarei a número 2 e inicializei ela, porque eu declarei, estou guardando um número dentro dela, igual aqui na número 1, estou guardando um número dentro dela, um valor. E aqui só declarei a número 3. E aqui embaixo, alunos, eu vou querer que essa minha variável inteira, número 3, vou digitar ela aqui, número 3, eu quero que ela armazene o resultado da soma de número 1 com o número 2. Então, o número 1, eu inicializei ela, ou seja, inicializar é sinônimo de guardar um valor aqui dentro. Eu inicializei com o valor 1, a minha variável que se chama número 1. A minha variável que se chama número 2, eu inicializei ela aqui com o valor 5. Eu guardei dentro dela o valor 5. Aqui na número 3, eu quero que ele guarde o resultado dessa soma. Como que eu faço isso? Eu digito o nome da minha variável número 1, o operador que eu mostrei para vocês anteriormente, mais, e aqui, número 2, alunos. E aqui embaixo, eu coloquei assim para vocês, olha, printf, o resultado da soma. É sempre bom a gente colocar esses textinhos aqui, para o usuário, a pessoa que for ver a execução do nosso código, a execução é a telinha preta que a gente vê quando a gente aperta aqui em cima. A pessoa saber do que a gente está falando. Eu coloquei resultado da soma, aqui, percentual de, lembrando que o percentual é um especificador, número 3, ou seja, aqui ele está esperando um número inteiro. O número 3 tem um número inteiro armazenado dentro dele, então ele vai imprimir aqui o valor que estiver armazenado dentro do número 3. E aqui o número 1 vale 1, o número 2 vale 5. 1 mais 5 é igual a 6, alunos. Então vamos ver aqui.
Olha só o resultado da soma. Resultado da soma. 6 foi impresso corretamente. Por quê? Dentro de número 1 tem o valor 1 guardado. Dentro de número 2 tem o valor 5. Então, ele vai pegar o 1 mais 5 alunos, que é o valor que está dentro de número 1 mais o valor que está dentro do número 2 aqui. 1 mais 5. E esse operador de igual aqui vai guardar esse resultado dentro da variável número 3 aqui, alunos, para a gente. E aqui, alunos, eu coloquei comentário aqui. Vocês viram que tem dois printfs aqui, mas não foram impressos na tela. Por quê? Porque estão comentados. Tudo que é comentado não aparece na tela. Aqui é só comentários, não é executado, né? Não é um bloco de código que vai ser executado. E aqui, alunos, vou colocar esse comentário de volta, tá assim. Resultado da soma, percentual D. Só que aqui dentro, alunos, eu coloquei número 1 mais número 2. Eu posso fazer isso aqui que está na linha 10? Posso, alunos, porque aqui, ó, esse percentual D aqui, ele está esperando, ele vai fazer aqui, ele é um especificador aqui, vai fazer aqui, ele vai imprimir aqui, vai ser impresso no lugar dele um número inteiro. E aqui, alunos, número 1 vale 1, tem o número 1 dentro, literalmente o valor 1 guardado dentro dele. Número 2 vale 5, tem o número 5. 1 mais 5 aqui vai dar 6, porque tem um operador de mais aqui. 6. Aí, na hora que o printf for executado aqui, essa função aqui vai pegar o resultado da soma. Aí, como aqui vai dar o valor 6, ele vai colocar 6 aqui, porque é o primeiro inteiro aqui, depois da vírgula aqui, que ele vai encontrar. Porque 6 é um número inteiro. Então, vamos rodar aqui para vocês verem que vai dar certo. Olha só, resultado da soma, 6. Vou comentar essa linha aqui. Vou tirar esse comentário aqui. Nós também, alunos, podemos fazer assim, ó, resultado da soma, percentual D, e ao invés de colocarmos as variáveis, colocar 1 mais 5, que vai dar 6 aqui, esse valor. Como isso aqui é um especificador para um número inteiro, ele vai ser impresso o 6 aqui. Aí você pode estar me perguntando, Felipe, se eu posso fazer desse jeito, por que eu uso variáveis? As variáveis são importantes, alunos, porque nós podemos reutilizar elas ao longo do código, para a gente não ter que toda hora ficar digitando um número. Por isso que as variáveis são muito importantes para a gente. Vai ser impressa aqui corretamente, aqui. Essa linha 12 aqui foi executada aqui. O resultado da soma, 6 alunos. E aqui, alunos, uma outra coisa que eu posso fazer é que eu posso ter mais de um desses percentuais Ds aqui que eu selecionei para vocês dentro do printf. Vou dar um exemplo aqui, vou digitar junto com vocês aqui. Ó. Printf tem que estar entre aspas duplas, percentual D. Eu vou colocar mais aqui, percentual D igual percentual D. E aqui eu vou colocar número 1, número 2 e aqui número 3. Então, alunos, o que isso aqui vai fazer? Esse mais que está aqui dentro não é esse mesmo mais aqui. Ó. Você pode ver que isso aqui está até vermelho, a da cor vermelha, esse aqui está da cor azul, alunos. Isso aqui vai ser só impresso na tela. Esse mais que está aqui dentro das aspas duplas do printf, ele não faz nada. E esse igual aqui também não faz nada, é só para ser impresso na tela mesmo. Mas aqui eu tenho um percentual D. Ele vai procurar aqui, e olha só, eu posso ter mais de um percentual D aqui dentro das aspas duplas aqui, dentro aqui que está de azul aqui, ó. Aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar percentual D, aí ele vai procurar, depois da vírgula aqui, quem é o primeiro número inteiro que ele vai encontrar? É o número 1? Então o valor que estiver dentro do número 1 vai ser colocado aqui. E esse segundo percentual D, quem é o segundo número depois da vírgula aqui? É o número 2 aqui, alunos. Então ele vai colocar o 5 lá, que é o 5 aqui foi atribuído ao número 2, e vai colocar o 5 aqui nesse segundo percentual D. E nesse daqui? Esse daqui ele vai colocar o resultado aqui da soma, que o número 3 aqui, ó, eu coloquei dentro dele aqui, número 1 mais número 2. Eu armazenei número 1 mais número 2. Por quê? Porque esse aqui é o terceiro e o número 3 está aqui. Então, alunos, esse percentual D está meio que fazendo referência aqui a esse primeiro, esse segundo aqui está fazendo referência ao número 2 aqui, que é o segundo que vem aqui depois da vírgula, e esse terceiro aqui, que é o percentual D aqui, esse terceiro, ao terceiro aqui depois da vírgula. Então, vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente, alunos.
Olha só, alunos. 1 mais 5 igual a 6. Por quê? O número 1 tem o número 1 guardado dentro. A variável número 1 tem o valor 1 guardado dentro dela, 1, que foi impresso aqui no percentual D. Número 2, o valor 5, que foi impresso aqui, 5 aqui por causa desse percentual D. E o número 3, o valor 6, porque ele somou 1 mais 5 e guardou 6 aqui dentro. E foi impresso aqui. Aqui, alunos, eu já deixei esse programa aqui, basicamente para mostrar para vocês as outras operações de inteiros que nós podemos fazer. Aqui na linha 5, eu já deixei aqui, já declarei aqui as variáveis número 1, número 2, número 3 e já inicializei a variável número 1 e a número 2. A número 1 com o valor 21 e a número 2 com o valor 4. Aqui, alunos, eu coloquei aqui printf e vai ser impresso na tela. O resto da divisão inteira vale percentual D, porque é um inteiro. E aqui, número 1, resto de divisão inteira, número 2. E aqui, depois do percentual D, eu posso colocar o barra invertida N para pular uma linha. Não preciso dar espaço aqui, não. Posso colocar colado aqui, que não tem problema nenhum. Aqui na linha 9 vai colocar a divisão inteira vale percentual D, número 1, divisão inteira aqui, porque esse aqui divisão, mas por que é divisão inteira? Porque o número 1 e o número 2 são números inteiros. Aqui o número 3, eu vou atribuir com esse operador de atribuição o resultado da subtração aqui da diferença do número 1 com o número 2, que é esse tracinho aqui, subtração. Aí eu vou imprimir aqui embaixo, a diferença vale, percentual D, e o valor que tiver dentro do número 3. Esses valores aqui, alunos, vocês podem ver que são os mesmos valores que eu coloquei lá que estavam lá nos slides para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo aqui, voltar e vão ver que os valores aqui estão iguais. Vocês vão ver que os resultados aqui vão ser os mesmos que eu mostrei para vocês nos slides. Então vamos colocar aqui. Olha só, alunos. O resto da divisão inteira vale 1. Foi impresso aqui o valor 1. A divisão inteira vale 5. E aqui a diferença vale 17. Esses valores aqui, vocês podem conferir lá no slide voltando, que eles vão estar corretos. E agora, alunos, eu vou mostrar para vocês variáveis do tipo float e double. Então, alunos, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente aqui sobre as variáveis do tipo float e double. Primeiramente, aqui ó, novamente os comentários que são importantes, que eu vou utilizar como subtópico aqui para explicar dentro do código para vocês, explicar aqui dentro do código os conceitos aqui para vocês. Aqui ó, vocês podem ver que está acentuado. Eu consigo acentuar palavras aqui que estiverem dentro de comentários, mas nesse primeiro momento a gente não vai conseguir imprimir isso no printf, alunos. Aqui, os números, as variáveis do tipo aqui float e double, eles basicamente são números reais, que também são chamados de ponto flutuante. O que isso quer dizer, alunos? Que variáveis do tipo float e variáveis do tipo double são números com vírgula, números com casas decimais, alunos. Aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o número 3,14, que seria o nosso π. E aqui, alunos, no Code Blocks, nós não digitamos 3, nós não digitamos dessa forma assim, ó, 3,14. Nós digitamos 3,14. É o nosso π, alunos, 3,14. Ou então o número 15,9, alunos. Então aqui, ó, aqui eu coloquei declaração de float. Float se escreve F-L-O-A-T. É igual a declaração, se parece muito com a do número inteiro que nós vimos anteriormente. Float e o nome da minha variável, número 1. E aqui declaração do double. Double, D-O-U-B-L-E. E aqui o nome da variável, número 2. E para inicializar a mesma coisa lá que nós vimos, eu posso inicializar assim, ó. Número 2 aqui igual a 9,6. Ou também, alunos, como aqui o double e o float, eles são números reais, eu também posso colocar assim, ó, só 9 aqui no caso também. Aí você pode estar me perguntando aqui, Felipe, se o double e o float armazenam números com vírgula, números com casas decimais, por que eu vou utilizar eles? Então, alunos, para que eu vou utilizar eles nesse sentido assim, qual que é a diferença deles no caso? Qual é a diferença deles? A diferença é que as variáveis do tipo double conseguem armazenar valores maiores do que as variáveis do tipo float, alunos.
E além disso, vocês viram que aqui dentro do número 2 eu posso fazer isso aqui, né? Igual a 9. Aí você pode estar me perguntando, por que que eu uso inteiro? Se você pode declarar aí só a parte inteira do número, por que eu uso variáveis do tipo inteiro? As variáveis do tipo inteiro, alunos, depois posteriormente nós vamos ver que elas também são muito importantes nos nossos programas. Então é importante que a gente conheça elas. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês as operações que a gente pode fazer em float e em double. Então aqui, alunos, agora eu vou falar para vocês sobre as operações em float e double, ou seja, as operações em números reais. Nós conseguimos realizar a soma aqui, o operador é esse de mais, 21,3 mais 4,1 dá 25,4. A subtração, 21,7, que o operador é esse tracinho aqui, de menos, 21,7 menos 4,8 dá 16,9. O asterisco para multiplicação, 21,2 vezes 4,7 dá 99,64. A divisão real, observe que agora é a divisão real. Aqui, lembra o exemplo que eu mostrei para vocês que para o inteiro o 21 dividido pelo 4 dava 5? Aqui agora no float no double vai dar 5,25, vai dar o resultado da calculadora mesmo. É, aqui agora a parte fracionária, ou seja, a parte decimal aqui, esse 25 que vem depois aqui do ponto, lembrem-se que aqui na linguagem C, a vírgula aqui, para a gente colocar número com vírgula, é ponto, não é vírgula aqui. Para nós é ponto. Esse 25 depois do ponto aqui, ou seja, depois da vírgula aqui para a gente, aqui à direita aqui, vai ser ignorado. E resto de divisão inteira não tem sentido de se aplicar em reais, porque é o resto da divisão inteira, da divisão de dois números inteiros. Então não tem sentido a gente aplicar para variáveis do tipo float e variáveis do tipo double. Então vamos lá no Code Blocks para eu mostrar para vocês. Então, alunos, vindo aqui, eu já deixei esse programa pronto aqui para vocês e eu vou basicamente nele falar dos especificadores do float do double. Aqui na linha 5 eu declarei e inicializei uma variável do tipo float chamada número 1 e dentro dela eu vou guardar o valor de 8,5. Aqui na linha 6, isso aqui, o float na linha 5. E aqui na linha 6, uma variável do tipo double chamada número 2 e eu já atribuí o valor de 9,1 dentro dela. Aqui na linha 8, eu já coloquei um comentário que eu coloquei que o resultado da soma vale 10. Que soma? Essa soma aqui, o resultado dele vai dar 10. E aqui eu coloquei o resultado da subtração vale 8,350. Que subtração? Essa subtração aqui. Então, alunos, qual que é o aqui, o número 1 é do tipo float. E aqui, então, um float mais isso aqui vai me retornar um float. Qual é o especificador para float? Para float é percentual F, alunos. E aqui, igual eu coloquei lá para o int, eu posso colocar um barra n aqui para saltar a linha. E aqui, e para o double, alunos? Para o double, alunos, é percentual LF. O que significa LF? LF é long float, porque o double ele consegue armazenar os mesmos valores de floats e alguns valores a mais. Por isso é chamado de long float, ou seja, um float grande, assim, nesse sentido. E aqui, alunos, e se eu quiser imprimir apenas duas casas decimais por float, eu coloco ponto 2. E para o double eu quiser imprimir apenas 3, eu coloco ponto 3 aqui, entre o percentual e o LF aqui para o double e para o float entre o percentual e o F. E aqui, colocar um barra N também. Então vamos imprimir aqui, alunos. Olha só, podem ver, ó, o valor da soma, que eu coloquei que o resultado aqui valia 10. Foi impresso corretamente 10 aqui, com duas casas decimais, e aqui o valor da subtração, o valor da diferença aqui, vale 8,350, por causa desse ponto 3 aqui que está entre o percentual e o LF aqui, e esses dois zeros estão aqui, é por causa desse ponto 2 que está entre o percentual e o F aqui. E agora, para finalizar, eu vou falar da variável do tipo char para você. Então, aqui para finalizar, alunos, eu vou falar com vocês sobre a variável do tipo char. Tipo char serve para armazenarmos caracteres. O que são caracteres, alunos? São as letras do alfabeto, o arroba, o asterisco e etc. Além disso, alunos, é importante a gente salientar aqui que letra maiúscula e letra minúscula tem diferença aqui para variáveis do tipo char. E aqui, ó, declarei aqui, ó, char primeira letra nome igual
E para declarar essas variáveis, elas têm que estar entre aspas simples. Vou digitar aqui junto com vocês. Aspas simples, o caractere, porque é uma variável que armazena caracteres, aspas simples. E aqui, alunos, eu coloquei printf, e esse char primeira letra nome, ele vai estar armazenando a primeira letra do meu nome, que é o F maiúsculo aqui, alunos. Primeira letra do meu nome. Primeira letra nome, o nome dessa variável é tipo char. Char a gente escreve assim, ó, C-H-A-R, é um tipo de variável. Printf, a primeira letra do meu nome e aqui um barra n. Qual percentual que eu uso para o char? Para o char eu uso o percentual C, alunos, para fazer aqui, para ser o especificador do meu char aqui. E aqui, primeira letra nome. Isso parece muito com o float, o double e o int que nós vimos anteriormente aqui para imprimir na tela aqui para a gente. É importante a gente salientar, alunos, que a gente não consegue fazer operações com variáveis do tipo char. A gente não consegue fazer nenhum tipo de operações com ele. Vou imprimir aqui na tela para vocês. Vocês podem ver aqui que foi impresso corretamente a primeira letra do meu nome. Qual é a primeira letra do meu nome? É aqui 2 pontos, letra F maiúscula. E para finalizar aqui, alunos, eu vou mostrar uma última coisa que a gente consegue fazer aqui. Que vocês podem ver que está o mesmo programa, char, primeira letra nome, F maiúsculo. Aqui está percentual C, a letra E, a letra L, letra I, letra P, letra E. O que vai ser impresso aqui, alunos? Vai ser impresso F maiúsculo, letra E, letra L, letra I, letra P e letra E. Vai ser impresso meu nome, Felipe, alunos. Vamos ver aqui. Olha só, alunos, Felipe. Então, se vocês quiserem, vocês conseguem imprimir aqui, dentro do printf, o nome de vocês, apenas utilizando variáveis. Vocês podem declarar para cada letra do nome de vocês uma variável, alunos. Do tipo char, no caso. E isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. E o Matheus aqui, em sequência aqui, vai falar do scanf para vocês. Muito obrigado pela atenção, alunos, e até a próxima aula. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco com vocês sobre funções de entrada e saída, a partir do exemplo que veremos a seguir. Bom, o programa que eu vou demonstrar, ele é responsável por ler as informações dos usuários que são questionadas e logo em seguida printar elas na tela. Ou seja, ele vai armazenar as respostas do usuário e logo em seguida vai exibir na tela para a gente. Logo no início podemos ver a variável do tipo char, que no caso seria essa daqui, olha só. Bom, a variável do tipo char, ela serve para armazenar um e somente um caractere, ok? Nós demos o nome dela de primeira letra do nome e quando formos passar esse programa, ela vai retornar a primeira letra, o primeiro caractere que foi informado para ela. Então, se você coloca um nome, por exemplo, Matheus, ela vai me retornar a letra M. Também é possível ver os tipos, né? Int para idade, float para peso e double para altura. Em seguida, iremos questionar o nome do usuário a partir de um comando chamado printf. Abre aspas, qual é a primeira letra do seu nome, contra a barra N, que é para poder dar um espaço, e fecha aspas. Nós faremos esse mesmo questionamento para a idade, peso e altura. Após usarmos o comando printf, vocês podem ver que estamos usando também o comando chamado scanf. Abrimos parênteses, porcentagem C, porque estamos trabalhando aqui com o tipo char, o E comercial e o nome da variável, que seria a primeira letra do nome. Esse E comercial aqui, ele é muito importante. Por quê? Sempre que utilizamos o E comercial, significa que nós estamos passando uma variável por referência, coisa que veremos um pouco mais à frente. Mas basicamente, o e-comercial, ele serve para apontar para aquela informação. Ele vai criar uma referência em relação à variável que você está trabalhando. Sendo assim, sempre que formos ler alguma informação digitada pelo usuário, precisamos passar ela por referência. Consequentemente, utilizar esse e-comercial. Bom, além do mais, nós iremos imprimir todas essas informações na tela usando esse print. Aqui. Bom, seguido de contra barra N, que nós já sabemos que serve para poder dar um espaço. Primeira letra do seu nome, né, o questionamento que eu estou fazendo. O percentual C, que é para mostrar que é o tipo char. E aqui
é o nome da nossa variável que iremos armazenar a informação que gostaríamos de imprimir. Além do mais, faremos esse mesmo procedimento para a idade, peso e altura. Quando executamos o programa, podemos ver que os questionamentos foram feitos. E aí, quando você coloca a informação, ele armazena para você. E olha aqui, a primeira letra do seu nome é M, a minha idade, o meu peso e a minha altura. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado.